Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Hoje vamos com o programa Você Me Representa, que traz o perfil de vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Curitiba, eles que são as grandes estrelas aqui da nossa Casa Legislativa. Temos a honra de conversar hoje com o vereador Marcelo Facchinnello, presidente da Casa aqui na Câmara. Presidente Facchinnello, um prazer tê-lo aqui na bancada do CMC Podcasts. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, poder contar um pouquinho da minha trajetória aqui como vereador e também como presidente da casa. Legal, vereador, vamos falar um pouco da relação Facchinnello-Curitiba, também suas bandeiras e projetos no seu primeiro mandato. Né? Bom, vereador, vamos começar falando sobre Facchinnello e Curitiba. Como é que começa a relação? Eu sei que o senhor nasceu no interior, quando é que vem para Curitiba? Como é que começa, né, essa história de Marcelo Facchinnello em Curitiba? Eu vim para Curitiba em 1998, né? Eu sempre morei no interior, nasci e morei no interior, 18 anos, então já entreguei minha idade. Com 18 anos eu vim para cá, eu nasci em 1980, estou com 43 para 44 anos e em 98 eu vim para Curitiba. Eu já tinha vindo algumas vezes, obviamente, para visitar, apesar de morar numa cidade bem distante e pequena, né? Qual cidade, vereador? Realeza. 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 Deve estar mais ou menos com uns 20 mil habitantes hoje. Naquela época era tipo 15 mil habitantes. Fica para que lado do estado, desculpa? É entre Cascavel e Pato Branco. Então é sudoeste, quase oeste do estado. E eu vinha bastante para cá, tinha alguns familiares aqui e sempre gostei muito de vir para Curitiba, né? Quem não gosta de conhecer e visitar a capital. E depois, em 98, eu vim com a minha irmã para cá. E aí a gente ficou e eu fiquei aqui, né? Estou aqui já há 26 anos em Curitiba. Legal, vereador, veio para cá, o senhor aí começou a estudar, trabalhar, começa a sua relação com o jornalismo, né? Na verdade, eu sempre trabalhei com comunicação. Sempre fui radialista, posso dizer isso porque o meu pai, lá em Realeza, tinha uma emissora de rádio. Então, o meu brinquedo, podemos dizer assim, era lá ir nos momentos de folga ali, de fora da escola, de brincadeira, e ir lá na rádio. Além de jogar futebol, gostava muito de praticar esporte. E até por isso uni essas duas coisas aqui no meu mandato, a comunicação que eu trabalhei, ainda trabalho com isso até hoje, e na área do esporte, e também por gostar, por ser um apaixonado pelas práticas esportivas. Então lá eu sempre estava na rádio, sempre estava brincando com os microfones, com fone de ouvido que a gente está usando agora aqui, eu sempre usei na minha vida inteira. E daí sim, vim para cá e aí já comecei além de estudar, acabei indo já trabalhar em rádio, né? Que era sempre o veículo ali que eu conhecia, que eu lidava, né? No meu dia a dia, porque eu fazia programa de rádio lá desde pequenininho e também fazia algumas transmissões esportivas. E aqui fui bater na porta aí, consegui alguns espaços, meio que de graça, trabalhando e pagando para trabalhar às vezes, mas consegui um espaço ali logo no começo, quando eu já estava aqui em 99. Fui trabalhar na Rádio Paraná, que não existe mais hoje, mas era a Rádio Paraná, AM. E logo em seguida, em 2000, eu fui para a CBN. Trabalhei na Rádio CBN 3 anos e da CBN eu fui para a Transamérica em 2003 e estou até hoje. Então faz 20 anos já, um pouquinho mais de 20 anos que eu estou na Transamérica. E aí nesse meio tempo fiz outras coisas também ligadas à comunicação, ao jornalismo esportivo. Trabalhei na TV, eu voltei agora inclusive para a TV, fazer um período lá na TV Paranaturismo, que era TV educativa antigamente, fiz programa de esporte, escrevi em jornal, escrevi em site, enfim, sempre ligado ao esporte, né? E caminhando nessas duas frentes, acabei chegando e unindo essas duas coisas para disputar minhas duas eleições em 2016 e em 2020. Aí eu vou pegar umas dicas, vereador, porque eu não tenho nenhuma familiaridade com rádio ou podcast, mas me colocaram aqui para fazer entrevistas com vocês, coordenar aqui o espaço novo da Câmara. Mas tá indo muito bem, Obrigado. indo bem. Até, eu esqueci de vou fazer a lição de casa que sempre pedem para eu fazer no começo. Siga o canal da Câmara no YouTube, se inscreva, ative o sininho, para não perder as entrevistas, os programas temáticos que a gente faz, os debates sobre temas importantes da cidade e também conhecer melhor, né, vereadores e vereadoras eleitos, que são os nossos representantes municipais aqui. Mas, vereador, então, com toda essa experiência, né, de jornalismo, rádio já no sangue, né? Então já desde criança convivendo com microfones, fones,
essa conversa bacana que a gente vê. Rádios agora podcasts, né? Uma forma mais moderna de rádio. Como é que surgiu essa ideia de entrar para a política, se candidatar? O senhor até falou já que se candidatou a primeira vez em 2016. 16. Isso. E depois em 2020. Posso dizer que, além do esporte, da comunicação, eu sempre gostei muito de política. E em cidade pequena, essa polarização que a gente vê hoje aqui, né, que eu não gosto muito, mas em cidade pequena você via isso em cada eleição municipal. Então tinha 2 candidatos a prefeito, metade da cidade votava num candidato, outra metade votava no outro. Aí tinha os vereadores e tudo mais. Então eu sempre me interessei por isso, né, pela disputa eleitoral. E como meu pai tinha a única rádio da cidade, os programas eleitorais dos candidatos locais eram gravados lá na rádio. E eu ficava fascinado com aquilo. Eles iam até lá, os candidatos. Não tinha essa estrutura que os candidatos numa cidade como Curitiba, candidatos a prefeito, têm, né? De gravar os programas eleitorais em estúdios e tudo mais. Eles iam lá na rádio, tinha um horário lá, um espaço lá que era cedido, e eles gravavam. E eu ficava vendo aquilo, olhando aquilo, e aquilo me despertou já muita vontade. E lá, quando eu estava ainda muito, muito novo, nem sei precisar em que ano foi isso, mas devia ter uns 14, 15 anos por aí, eu trabalhava na rádio, como eu falei, e eu fui contratado por um candidato para apresentar ainda podia, os comícios, né? Aqueles shows com os candidatos que levavam artistas e tudo mais, e contratado para apresentar o programa eleitoral de um dos candidatos. Então aquilo ali para mim despertou, foi muito legal, foi muito bacana, e a partir dali eu sempre me interessei por isso. Mas daí eu vim aqui para Curitiba, jamais imaginei que pudesse numa cidade desse tamanho, vindo do interior do estado, sem conhecer basicamente ninguém a não ser os meus familiares, né? Então, e eram poucos, muito poucos naquele momento. Eu jamais imaginei que aqui eu pudesse disputar uma eleição e muito menos que eu pudesse me eleger. Mas o processo todo do trabalho, né, com comunicação, a exposição da minha imagem, do meu nome no rádio, na televisão, e também vendo que o esporte, e é a minha principal bandeira, precisava desse representante, precisava dessa ajuda, que alguém com um mandato podia fazer mais. Eu tentava ajudar com as entrevistas, com a participação, com as transmissões que a gente fez na televisão de modalidades consideradas amadoras, do futebol amador. Eu falei, pode ser que a gente consiga unir as duas coisas. E foi aí que eu decidi, em 2016, sem muita experiência, sem nenhuma experiência basicamente de disputa eleitoral, sem saber se eu teria muito apoio, poucos apoios em casa, dos amigos, dos familiares, eu falei, vou disputar. E disputei, e digo que naquela eleição eu saí, apesar de não ter conseguido o mandato, eu saí vitorioso, porque eu testei a febre, medi a febre ali. Eu saí de 0 para 4.200 votos que eu fiz na primeira eleição. Não me elegi, mas como disse, eu acho que criei um capital político e depois disso aí sim, fui durante 4 anos trabalhar no serviço público, trabalhar na prefeitura, com esporte, com turismo, conhecer várias áreas e dali me preparar melhor também. Fui fazer um curso de gestão pública, fui fazer o Renova BR nesses 4 anos, fui conhecer outras pessoas também para estruturar melhor a minha campanha e aí em 2020 aumentei minha votação e foi difícil aumentar a votação, poucos conseguiram porque foi a pandemia, né? Foi o ano da eleição da pandemia em 2020. Eu fiz 5.326 votos, foram 1.100 votos a mais do que eu tinha feito na outra eleição. Fui o 15º mais votado entre 1.200 candidatos e assumi o meu mandato pela primeira vez. Legal, vereador, você já falou o número de votos, está afiliado... Já fui entregando tudo, não, né? Mas é ótimo que já poupou um pouco do meu trabalho aqui. Só eu falar, né, fazer um resumo do senhor aqui no atual mandato, né, eleito, como o senhor falou, com 5.326 votos, está afiliado atualmente ao Podemos. Podemos. O meu partido pelo qual eu me elegi era o PSC. Nesse meio do caminho aí, durante o mandato, houve uma incorporação. Depois das eleições de 2022, o PSC foi incorporado pelo Podemos, ficou com o nome Podemos e eu acabei mantendo minha filiação lá no partido. Certo, vereador, agora falar então sobre as bandeiras. Acho que a bandeira do esporte é uma bandeira que muitos eleitores, eleitoras, cidadãos de Curitiba já associam automaticamente ao senhor. Né? Mas tem também a bandeira da desburocratização e da transparência. Eu gostaria de
o senhor falasse um pouquinho sobre elas. Bom, vamos, pelo esporte, como você falou, eu, principalmente na minha segunda campanha, na primeira também, mas na segunda campanha, eu realmente encampei essa ideia, essa luta, essa bandeira. E aí nós fizemos várias coisas aqui que já tem um impacto muito grande na vida dos atletas, dos esportistas que representam a nossa cidade em competições nacionais e internacionais, mas também na prática esportiva como prática de saúde, o esporte pela saúde, o esporte pela inserção social e também, claro, o esporte do rendimento. Então, esses tripés aí são os que eu considero importantes na questão do esporte. Desenvolvemos muitas coisas, posso citar aqui o Parquet, que é um projeto que nós fizemos no primeiro ano de mandato. Foi uma briga, no bom sentido, contra vários interesses, né? Porque ali se obrigava a apresentar um atestado médico no ato da inscrição numa academia ou então na utilização de um equipamento público do município, e nós tiramos isso. Não há mais essa barreira. A pessoa simplesmente preenchendo um questionário, que é o Parquet, por isso até o nome da lei, a Lei Parquet, é um questionário internacional validado por várias universidades. A pessoa se responsabiliza pela sua própria saúde e passa já imediatamente a poder frequentar uma academia ou então um espaço público da prefeitura, uma piscina, uma academia da prefeitura para fazer a sua atividade física. É uma barreira a menos. Às vezes uma pessoa que está querendo começar, acabou o carnaval aí, agora o pessoal, exagerei, preciso fazer alguma coisa, tenho que voltar. Ela vai numa academia, a primeira coisa que pedem, você vai ter que fazer uma consulta, falar com um médico para depois você vir aqui e começar. Talvez a pessoa que não tem acesso à medicina particular, ela tem que entrar numa fila, né, e buscar uma unidade de saúde, agendar uma consulta, isso vai demorar 2, 3 meses, ela fala, não vou mais, né? Não vou praticar. Então é uma barreira a menos que a gente conseguiu tirar aí e desburocratizar também. E aí eu já entro depois até posso falar de outros temas relacionados ao esporte, como o Fundo Municipal do Esporte, o Vale Transporte Esportivo, mas eu entro na barreira da desburocratização. Nós temos também como bandeira facilitar a vida das pessoas, seja do cidadão comum, acabei de dar um exemplo aqui com o Parquet, seja daquele empresário que quer gerar emprego e renda para a nossa cidade, e tem muitos empecilhos muitas vezes, então a gente quer quebrar tudo que a gente pode, obviamente dentro da legalidade, fazer com que ele possa trabalhar mais rápido, mais fácil, com menos impostos, tributos, taxas, coisas para apresentar, enfim, fazer com que ele possa, o mais rápido possível, estar gerando emprego e renda na nossa cidade. Então, assim, eu acho que são duas bandeiras muito importantes e, aliado a tudo isso, dentro do mandato, eu sempre primei, falo com quem trabalha comigo, nós temos que ser absolutamente transparentes, mostrar para as pessoas aquilo que a gente está fazendo. Eu sou um cara da comunicação, temos que usar isso para fazer com que as pessoas tenham acesso ao nosso mandato, com que elas possam falar comigo, com a minha equipe diretamente. E, além disso, também mostrar que a gente pode fazer uma política mais barata, que é o que eu acabo fazendo desde o começo do meu mandato, abrindo mão de várias coisas. Nessa questão da transparência, até, vereador, a gente agradece aqui em nome da Diretoria de Comunicação pelo espaço que vocês apoiaram para a gente construir aqui esse podcast, tanto a sua presidência quanto a presidência anterior, que estava com o vereador Tico Kuzma, né? Sim. Para a gente ampliar a transparência aqui da Câmara de Vereadores, né? Mostrar os projetos que são feitos, os debates que estão ocorrendo aqui na instituição e também as ideias de cada vereador, né? Os nossos representantes legislativos. Não tem que agradecer, acho que isso faz parte do nosso, pelo menos na minha presidência, eu tenho certeza que na do Tico também é a nossa obrigação, a gente tem que dar as ferramentas, os meios, né, para que todos os servidores aqui possam fazer as coisas, obviamente, e a gente também ter a possibilidade de mostrar para o cidadão, porque no final de tudo nós somos servidores públicos, né, e na acepção da palavra é isso, nós temos que servir o público, servir o cidadão curitibano. Sim, e quanto mais transparência, melhor até essa questão de polarização, Sim. como o senhor colocou, né? Porque a política ela é a melhor saída para a gente encontrar soluções para o nosso convívio em sociedade. Né? É ela que vai conseguir resolver os nossos problemas e muitas vezes demonizado, que é um problema que a gente tenta mostrar aqui que o trabalho é sério, né? Uhum. Que o dinheiro público é bem investido e como o senhor colocou também, né? Sempre tentando economizar, não ter
né? Aquela visão que o público sempre é esbanjando ou algo assim, mas é sempre em prol da sociedade, de uma sociedade melhor. Sem dúvida. Vamos entrar agora mais especificamente em alguns dos seus projetos. O senhor falou até do VT esportivo, né? Mas também chama atenção a questão do Pix, né? Um serviço que está movimentando bastante a economia hoje em dia, né? Tanto de qualquer classe social, de qualquer renda, mas tem um projeto interessante do senhor, né? Um projeto de lei sobre a questão de Pix e tributos. Isso. Como é que foi isso? Bom, Gruba, ninguém gosta de pagar imposto, né? Ninguém gosta de pagar taxa, ninguém gosta de ter que pagar uma multa. E quando isso acontece e ainda tem uma burocracia em cima, eu imagino, eu ficaria pé da vida. E imagino que o cidadão também fica quando isso acontecia. Porque agora a gente, como você falou, é lei, né? Nós criamos no ano passado um projeto de lei que faz com que todos os tributos, todas as taxas, todos os recolhimentos, por exemplo, a pessoa vai fazer um evento, ela tem que recolher algum tipo de taxa junto à prefeitura ou então alguma multa, né? Passou ali algum prazo e tem que fazer o pagamento depois desse prazo. Todos os tributos, todas as taxas, todas as multas, enfim, qualquer coisa que a prefeitura emitir para que o cidadão faça o recolhimento, ela obrigatoriamente tem que colocar um código QR Code e a pessoa imediatamente com a câmera do seu celular pode apontar, não precisa ir no banco, não precisa ir num caixa automático, não precisa abrir o aplicativo do seu próprio banco, ela pode fazer o pagamento através do Pix. Então, é uma facilidade, é uma desburocratização, faz com que a pessoa, nesse momento, não tenha que, muitas vezes, imprimir, recolher uma guia e ir em algum lugar para fazer o pagamento. Como você falou, o Pix é uma ferramenta instantânea, segura, que está todo mundo utilizando e não tem por que o poder público também não se adaptar a essas inovações, a essas mudanças e oferecer essa possibilidade ao cidadão curitibano. E, nesse caso, agora é por lei. Vereador, falando agora com o cidadão curitibano, né? Como é importante para qualquer político, especialmente para vereador, ter esse contato com a população. Né? O que a gente está fazendo aqui agora via podcast. Temos também as informações no nosso site, né? Lá a gente lista até os vereadores da atual legislatura por ordem alfabética. E entrando no perfil de cada vereador, a gente consegue ter lá o acesso das redes sociais de cada vereador. O Carlos aqui está colocando aqui a sua página aqui, né? Então, ali tem um pouco da sua biografia, né? E do canto esquerdo a gente pode ver ali a questão de outras informações mais políticas. Então tem o endereço do gabinete, telefone, redes sociais, e-mail. É importante manter sempre esse diálogo com a população, né, vereador? Sem dúvida. E assim, acho que isso aqui, né, o portal que você acabou de mostrar, que nós mostramos aí para o cidadão, é um orgulho para nós aqui na Câmara, né? Nesse ano passado, no nosso primeiro ano de gestão na presidência, junto com a mesa executiva, com a mesa gestora, nós temos questão de, como você falou, dar mais ferramentas ainda, dar mais condições para que os servidores pudessem fazer, e nós transformamos o nosso site em selo diamante de transparência reconhecido pelo Tribunal de Contas do Estado. Por isso, né, porque temos todas as informações dos vereadores de forma fácil, acessibilidade muito rápida para as pessoas encontrarem a informação que elas querem, transparência, tudo que a Câmara faz, ela coloca em seu portal, seja da parte administrativa financeira ou então da parte legislativa, de uma forma muito simples, muito tranquila para o cidadão acessar. E ganhamos esse reconhecimento dos 100%, né, dos 100 pontos, podemos dizer assim, que a gente poderia atingir, nós atingimos mais de 95. Poucos municípios do estado, poucas câmaras do estado do Paraná conseguiram. Estamos no meio da avaliação de todas as prefeituras, de todos os tribunais do estado, de todas as câmaras e conseguimos esse selo que é muito importante para nós. Nos mostra que nós estamos no caminho certo da transparência, né? E colocar ali também é a possibilidade de dar acesso para o cidadão falar com o seu vereador, falar com o seu representante, cobrar dele ou então sugerir, dar uma ideia para que ele possa fazer um projeto de lei, possa resolver uma demanda da região que ele representa ou do segmento que ele representa. Então, acho que é muito importante, é fundamental, eu diria, ter isso fácil, tranquilo, para o cidadão acessar e conversar com o seu representante. Vereador, a gente conversa também com a população e tem aqui
chamada Casa do Povo, a conversa também com outros vereadores. Sim. Né? Tem vereadores que vão ter afinidades, vereadores de ideias, às vezes, opostas, contrárias, Sim. diferentes, enfim. Mas é assim que a gente se constrói, né, socialmente. Né? Não Sem tem dúvida. um caminho só para trilhar e a gente encontrar o caminho do consenso, do diálogo. O senhor é presidente hoje da Câmara, não participa de nenhuma comissão. Geralmente, nessa parte do bate-papo, eu coloco a comissão que participa. O presidente não participa de nenhuma, né? Mas acaba participando de todas. Sim. Como é que é esse diálogo com os outros vereadores? Né? Como é que foi está sendo essa experiência até como presidente, Fachnello? Veja, como presidente, você tem que escutar todos. Né? Eu tenho, lógico, minhas ideologias, meu posicionamento político, meu partido. Tenho, obviamente, os vereadores que antes de ser presidente eu conversava mais, tinha mais afinidade, estava mais próximo por afinidade, talvez, do meu segmento, da minha bandeira, que outros também gostam, ou então pela questão política. Eu sempre participei aqui da base do governo, então tem os vereadores de base, tem os vereadores de oposição, os vereadores independentes e cada um acaba conversando um pouco mais com esses vereadores. Mas a partir do momento em que você chega na presidência, e para chegar na presidência o nosso sistema aqui de eleição não é o voto direto, e mesmo que fosse o voto direto, você precisa convencer a grande maioria, se não todos, os vereadores da casa para conseguir ter a possibilidade de ser presidente. Então, eu fiz isso já em 2022, né? Consegui esse convencimento e é muito disso, de conversar, de estar próximo dos vereadores, de ser aceito, de ser reconhecido também pelo trabalho que você faz como vereador no seu mandato. Não é fácil, não é simples ser presidente no primeiro mandato. Isso não acontecia há décadas aqui dentro da casa. E também, obviamente, pelo diálogo. Né? Eu sou um cara do diálogo, eu sou uma pessoa que tenta resolver as coisas com bom senso, e agora faço isso no dia a dia como presidente, tentando ouvir o maior número de vereadores possível, tentando conversar com eles, tentando resolver as questões que aparecem, sim, que acontecem no dia a dia, e que muitas vezes a intervenção do presidente é necessária para que ela possa ser resolvida. Claro, a gente tem diferenças, a gente tem ideologias, eu continuo tendo, como eu falei lá no começo da resposta, minhas ideologias, minhas predileções, meu espectro político, enfim, mas nesse momento eu preciso realmente me colocar na presidência, na figura da presidência e tentar entender todos, tentar resolver a situação de cada um. E claro, os desafios são muito grandes, porque são 37 com seus objetivos, com suas vontades, com suas respectivas colocações políticas e tudo mais, e a gente tenta, no bom senso, no diálogo, na conversa, levar da melhor maneira possível. E é um grande desafio, com certeza. Estou aprendendo muito, foi um ano de muito aprendizado, o ano de 2023, acho que passamos bem e acredito que evoluí, melhorei, né, para esse ano de 2024, que certamente será um ano ainda mais difícil, mais desafiador, afinal a gente tem eleições. Vereador, o senhor destacou que é raro um vereador no primeiro mandato assumir a presidência da casa, também é raro um vereador assumir a prefeitura, desculpa. Sim. Né, algo que o senhor assumiu em 2023 por 8 dias, se não me engano. Isso, né? Foram 8 dias. Como é que foi essa experiência de Marcelo Fachnello, prefeito de Curitiba? As duas coisas, esse feito, né, de chegar à presidência no primeiro mandato e a possibilidade daí, por ser presidente da Câmara, de ter entrado na linha sucessória como terceiro, prefeito, vice e presidente da Câmara, esses dois fatos, a presidência e ter assumido a prefeitura, eu jamais vou esquecer. Eu posso não ser vereador mais, eu posso não participar mais do meio político em algum momento, mas esses serão dois fatos que com certeza vão ficar marcados na minha trajetória. Muito breve, muito curta ainda, de uma forma muito rápida, que eu não imaginava, né? Eu não almejava ser presidente em 2022, né? Num primeiro mandato. A partir de um determinado momento, trabalhei para isso e deu certo. E muito menos, né? Apesar de, a partir do momento em que assumi a presidência, entrei, como falei, na linha sucessória, não imaginava que pudesse já no primeiro ano assumir a prefeitura. Isso não acontecia há bastante tempo, não havia acontecido nas duas gestões do atual prefeito Rafael Greca. A última vez tinha acontecido com o presidente da Câmara, Paulo Salamuni, que assumiu a prefeitura ainda
na gestão do ex-prefeito Gustavo Frutti. Então não imaginava. Mas serão experiências que com certeza eu vou guardar para sempre. A de prefeito, de uma forma bastante especial, porque eu aprendi muito apesar do pouco tempo. Foi intenso, né? Eu fiquei 8 dias, eu falei, eu vou sugar disso daqui, vou aprender tudo que eu puder, vou conhecer tudo que eu não conheço, que ser vereador não nos dá acesso, né? Nós somos um poder diferente, legislativo, lá o executivo, e por nome, já por nomenclatura, cada um tem a sua definição de trabalho, né? Nós estamos aqui para legislar e fiscalizar, o executivo para executar. E eu tive essa possibilidade de ir lá, nesses 8 dias, conhecer muita coisa que eu não conhecia, ver pessoas que eu não via no seu trabalho, visitar como prefeito interino todas as regionais da cidade, entregar a obra, sancionar a lei do Fundo Municipal do Esporte. Então foram várias coisas. É uma experiência única, difícil até de descrever, porque como eu falei lá no começo, eu jamais imaginei que pudesse disputar uma eleição e ganhar uma eleição em Curitiba, quanto mais ser prefeito da cidade, mesmo que de forma interina. Vereador, a gente está caminhando já para o final do programa, quero lhe fazer 2 perguntas. Uma muito pessoal até, porque eu não acompanhei muito a sua trajetória com rádio esportivo, porque eu me formei em 2002, 2003 Sim. aqui em jornalismo e fui trabalhar em Santa Catarina. Mas eu não sei, o senhor assume algum time que o senhor torce? Como é que é a sua relação com o futebol? Não. O senhor é daqueles que não assumem. Esse é um dos... Até a gente fez esses dias aí um meme, um dos mistérios aí da humanidade. Aí daqui a pouco a gente vai colocar. Não falo, mas assim, primeiro porque eu sou do interior, então eu não tinha essa ligação desde pequeno, né, com o esporte aqui da capital e tal. E isso foi, para mim é bom porque consegui ser bastante isento no meu trabalho, imparcial no meu trabalho. E acho que não tem essa necessidade hoje de falar, né? de abrir isso, porque acho que é uma coisa bem tranquila. Eu consigo cada vez mais, né, me tornar imparcial, fazer minhas coisas sem nenhum tipo, falar, criticar, muitas vezes elogiar também, muitas vezes lá no meu trabalho na rádio, agora na TV, sem ter nenhum tipo de tendência. Tá certo. Eu trabalhei um tempo com jornalismo esportivo, mas eu nunca consegui torcer para todos. Então, eu ia finalizar isso, assim, né? O trabalho... Aquilo ali para mim, quando tá todo mundo bem, é ótimo, porque a gente, no bom sentido, a gente vende mais, as pessoas ouvem mais. Claro, tem muita gente que gosta da tragédia, mas gosta da tragédia do outro, né? Então, o atleticano gosta de ver o Coxa mal e vice-versa, o Paraná da mesma forma. Então, assim, claro, também vende isso, né? A crítica também vende. Mas pra gente que faz isso, que vive disso, que trabalha com isso todo dia, é muito melhor quando os times estão disputando finais, brigando por títulos, estão bem. É muito mais legal trabalhar nesse ambiente, né? Dessa forma. Por exemplo, eu lamento muito, né, que o Paraná esteja na situação em que está, né? Lamento também que o Curitiba tenha caído. Lamento que o Atlético não esteja na Libertadores nesse ano, como vinha frequentemente se classificando. Então, para a gente seria ótimo se todos estivessem na primeira divisão, todos estivessem brigando por títulos, disputando competições internacionais. E até falo isso, o meu trabalho ali, muitas vezes, viagens, conhecer países, conhecer outras pessoas, foi porque eu, através do meu trabalho, consegui fazer isso, porque os times estavam bem, né? Se tivessem todos eles mal, sem divisão para jogar, sem competições para disputar, nada disso teria acontecido. Então, para a gente é sempre melhor, né, quando eles estão bem. Então, no final de tudo, sim, eu torço para os 3, é verdade. É isso mesmo, eu lembro que ficava contente que vendia mais jornal. É lógico. Eu estava lá na Florianópolis, Avaí Figueirense, e tipo, sim, hoje vai vender porque o Avaí venceu, tá bem, vai subir para a primeira divisão, Figueira, será que vai para a Libertadores? Não vai? Exatamente. Enfim. Legal. Agora, vereador, para terminar, né, da experiência como jornalista, como vereador, até prefeito, qual que é o microfone mais difícil de encarar? É o da rádio? É o daqui da presidência? Não sei se o prefeito usa tanto o microfone assim, enfim. Né? A experiência, assim, da prefeitura, obviamente, né, a responsabilidade é muito grande, mas foi um período muito curto, não posso dizer se é fácil, se é difícil, como é, de fato, a vida mesmo do prefeito eleito, né? Acredito que deva ser muito difícil, deva ser muito complicada, deva ser de muitas cobranças. Mas posso dizer que a da presidência é uma experiência que está sendo diferente. Por isso, porque
na nossa casa, além da gente lidar com o presidente, a figura do presidente lidar com a parte legislativa, né, com o dia a dia de plenário, dia a dia das pautas, dia a dia dos outros 37 vereadores além de mim, ainda tem a parte administrativa financeira da casa. Não é uma brincadeira, não é simples, não é algo que você possa tratar, lidar, carregar de uma forma irresponsável. Muito pelo contrário. É meu nome, é meu CPF que estão ali e eu preciso gerir isso junto, obviamente, com a equipe, com os servidores, que, aliás, são muito competentes, para que eu não tenha problemas, né? E a gente faz isso. Então, acho que o papel de presidente, se a gente for fazer um resumo, no trabalho na rádio, na TV, vereador e presidente da Câmara é o mais difícil, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas é bom, é gratificante porque a gente está conseguindo fazer várias coisas e nessa linha, né, até que eu falei do mandato, da transparência, de ser um vereador que custa menos, nós também estamos conseguindo transmitir isso, levar isso para a gestão da casa, como também já falei, na transparência, na economia. Isso tudo é gestão, é estar próximo do que está acontecendo. Vereador, quero parabenizar pela sua trajetória, tanto jornalismo esportivo, aqui na política, como vereador, presidente da casa. Como diz o programa, você me representa. Tá? Espero vê-lo mais vezes aqui na bancada do CMC Podcast para a gente falar sobre outros projetos de Marcelo Facchinnello, outros temas de assuntos importantes da cidade que a gente trata aqui. Claro, é só me convidar, eu venho com o maior prazer conversar sobre o que está acontecendo na casa. Não participo, como você falou, das comissões, então muitos dos programas eu não consigo me encaixar, mas sempre que tiver um tema relacionado aí às minhas pautas, àquilo que eu tento representar aqui dentro da casa, me convidem que eu vou estar à disposição aí de vocês. Parabéns pelo trabalho, contem sempre com a gente para que a gente possa, assim como é feito aqui no CMC Podcasts, em outros produtos, a gente possa cada vez mais estar próximo do cidadão. Legal, quero agradecer também a presença de quem está aqui. Eu sei que está o nosso estagiário Bruno, está aqui o pessoal do seu gabinete também. A Amanda e o Leonardo. Amanda e o Leonardo, está o Rodrigo aqui, nosso fotógrafo da casa, fazendo as imagens, e o Carlos fazendo aqui a operação ali, os cortes na transmissão. Deixo aquele recado final, novamente lembrando para quem está nos assistindo, nos escutando. Favorita a gente lá no YouTube, assim você pode rever essa entrevista, ver as outras que virão, também os programas temáticos, os programas que a gente fala sobre Curitiba, enfim, tem bastante coisa boa rolando aqui no CMC Podcasts. Um grande abraço a todos e até a próxima.